Olá, seja bem-vindo à nossa Jornada da Gestão por Competências, episódio 2. Nesse episódio, nós vamos falar sobre alguns conceitos de competências para que a gente possa usar melhor a matriz, fazer avaliação e todo o modelo de gestão por competências. Então, vamos lá. Iniciando aí os nossos conceitos, primeiro nós vamos falar do conceito de competência, né? É muito comum a gente ouvir falando que o conceito de competência é a tríade chá. Entretanto, quando a gente fala do chá, a gente não está com o olhar do ambiente profissional. Por quê? Quando a gente traz o olhar do ambiente profissional, a gente não utiliza o conceito do chá, e sim o conceito do char. Isso porque a competência, ela é composta pelo conhecimento, pela habilidade e pela atitude. Mas só isso não é possível numa empresa, né? Então, quando a gente fala do conhecimento, estamos falando do saber. Conhecimento é o que a gente adquire através de estudos, de pesquisas, de leituras, entre outras coisas. A habilidade já é o saber fazer. São as capacidades que nós adquirimos ao longo da vida, que envolve o uso do conhecimento que nós temos. Então, a gente adquire o conhecimento e aprende a usar esse conhecimento. Já a atitude é o querer fazer. O que seria o querer fazer? São os comportamentos, posturas e valores. Então, o quanto a gente quer usar um conhecimento, o quanto a gente quer realizar algo, quer ter a capacidade de alguma coisa. Então, quando a gente pensa nisso, a gente até entende o que é a competência. Porque para ter uma competência, eu preciso saber o que é, preciso saber fazer, saber usar esse conhecimento e preciso querer fazer. Mas quando nós estamos no ambiente profissional, só isso não é suficiente, porque as empresas não precisam apenas que você saiba o que é, saiba usar e queira usar. Ela precisa que a gente traga resultado com o uso da competência. Então, por isso que nós falamos que dentro do ambiente profissional, a gente não fala que é o chá, e sim o char, porque o resultado é o impacto que a gente adquire através da aplicação da competência. Então, quando a gente fala da competência para um funcionário, né, para um colaborador, nós dissemos que ele precisa ter o char. Quando nós falamos das nossas competências individuais, fora do ambiente profissional, nós podemos falar sim que nós temos o chá. E uma coisa que é importante deixar claro: muitas pessoas não conseguem diferenciar o que é competência, o que é comportamento, o que é personalidade. E aí está uma grande confusão. Por quê? Se competência envolve o conhecimento no primeiro momento, significa que competência é aquilo que nós podemos aprender, é aquilo que nós podemos nos desenvolver no uso delas. Ou seja, eu aprendo uma competência e aprendo a usar essa competência. Então, não é tudo que pode ser competência, porque tem certas coisas que estão relacionadas a traços de personalidade. Você não consegue ensinar as pessoas em algumas coisas. Então, a gente não pode falar que isso é uma competência. Então, para você pensar o que é competência, o que não é competência, a primeira coisa é: posso ensinar alguém sobre o que é isso e como usar isso? Se eu puder ensinar alguém sobre o que é e como usar, isso é uma competência.
Se não for possível ensinar alguém a usar isso, não é uma competência. Então, a partir daí, a gente começa a classificar, a conceituar o que é e o que não é competência. Aí, seguindo um pouquinho mais, quando a gente monta a matriz, que a gente faz a avaliação, a gente tem duas classificações de competências: as competências organizacionais e as competências funcionais. As competências organizacionais, elas são o tipo de competência essencial. O que são as competências essenciais? Elas são derivadas da missão, visão e valores da empresa. Então, são aquelas competências que independem da função que será exercida. Todos os funcionários precisam ter essas competências essenciais. Então, para identificar essas competências essenciais, nós precisamos olhar, precisamos ler, precisamos entender a missão e a visão da empresa e considerar os valores da empresa, ou seja, o que a empresa preza. A partir daí, a gente tem o conjunto de competências essenciais. As outras competências são as competências funcionais. O que seriam as competências funcionais? São as competências relacionadas às funções dos colaboradores. E como ela está relacionada à função, cada competência para cada função vai ter o seu grau de complexidade. O que seria isso? Ela vai indicar o nível que o colaborador precisa ter daquela competência. Então, se o colaborador precisa ter uma competência num nível mais de noções, um nível mais baixo, o grau de complexidade é mais baixo. Se a competência precisa ter um nível maior, ter praticamente um domínio da competência, ela tem um grau de complexidade mais alto. Então, quando a gente faz o uso da gestão por competências, as competências essenciais, todos os funcionários vão ter que ter. Se um funcionário não tiver aquela competência, ele não deveria estar naquela empresa. Agora, as competências funcionais, elas vão depender da função exercida pelo colaborador. E as competências funcionais, elas também têm a sua classificação. Então, a gente utiliza as competências técnicas, comportamentais e complementares. O que seriam isso? As competências técnicas são aquelas competências relacionadas diretamente ao trabalho e à área de atuação do profissional. Então, são aquelas atividades que ele realiza. A partir de uma atividade realizada, eu vou ter a competência definida, a competência identificada para aquela atividade. Agora, quando a gente fala de competências comportamentais, essas competências estão relacionadas ao comportamento, à atitude e até mesmo à personalidade de um indivíduo dentro do ambiente de trabalho. Então, a gente pode pensar em alguns exemplos. Um funcionário que faz planilhas, faz gráficos, faz dashboards, ele pode precisar ter a competência técnica Excel. Por quê? É uma competência que está relacionada ao trabalho que ele executa. Para ele poder realizar as suas planilhas, fazer os seus gráficos, montar os seus dashboards, ele utiliza o Excel. Agora, quando eu penso numa mais comportamental, né? A pessoa precisa ter, o funcionário, ele cuida da parte de arquivos. Então, ele recebe documentos de vários departamentos, de várias pessoas, para que ele possa arquivar esses documentos. Para que ele consiga realizar as suas atividades, ele precisa ter uma organização. A organização, ela pode ser considerada uma competência comportamental.
Porque a gente pode ensinar uma pessoa a ser organizada. Então, ela é competência. Porém, ela não tem uma relação direta com o trabalho. Não é uma atividade que eu realizo. Eu não realizo a atividade de organização. Eu preciso da organização para realizar a atividade de arquivo. Então, a gente pode falar que a organização é uma competência comportamental. A pessoa é organizada em vários níveis. E nós temos as competências complementares. As competências complementares são aquelas competências que não estão diretamente relacionadas à função de um profissional. Porém, são competências importantes que podem melhorar o desempenho deste profissional e facilitar a sua progressão na carreira. Então, a gente pode, inclusive, falar que essas competências complementares é o diferencial que uma pessoa tem na realização das suas atividades, da sua função. Então, é aquilo que não é obrigatório ele ter, porque não está relacionado diretamente ao trabalho. Porém, se tiver, é como se fosse um plus a mais. Então, é o diferencial, o que vai fazer com que o desempenho dele seja ainda melhor. Então, a partir desses conceitos básicos de competências, a gente consegue montar, elaborar e atuar no modelo de gestão por competências. Esse episódio encerra por aqui. Mais uma vez, muito obrigada. Fique de olho nos próximos episódios. Ative o sininho aí no canal para você receber notificação sempre que eu colocar um novo episódio. Tchau, tchau. Até mais, pessoal.